Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. É com muita alegria que nós estamos iniciando hoje o nosso estudo sobre o livro A Gênese, de Allan Kardec. É um livro bastante complexo, ao mesmo tempo muito interessante, porque ele vai esclarecer muitas coisas, ele adianta descobertas científicas que estão acontecendo e que acontecerão. Portanto, nós vamos ter a grande oportunidade de estudar uma grande obra. Eu espero que vocês estejam conosco, compartilhem conosco as suas impressões e que vocês possam nos auxiliar. É claro que ser orientador de um estudo quanto este é muito difícil, dada a importância do mesmo. Mas vamos tentar. Vamos tentar, de alguma maneira, realizar e fazer acontecer aquilo que as expectativas muitas vezes nos colocam a postos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos oriente. Então, vamos ao nosso estudo. Né? Nós vamos, como dissemos, né, começar hoje o estudo 1 do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, aqui nós temos, né, no início, caracteres da revelação espírita, que é o capítulo número 1, e nós vamos estudar, neste momento, os itens de 1 a 12. Então, vamos a ele? Começando, então, como dissemos, né, estudaremos aqui o item 01 ao item 12, e vamos, então, dizer o seguinte. Allan Kardec começa com a seguinte informação. Pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Neste caso, qual é seu caráter? Sobre o que está fundada sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é ela uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, é ela de todos os pontos o produto de um ensino oculto vindo do alto? É ela absoluta ou suscetível de modificações? Em anunciando aos homens a verdade de fato, a revelação não teria ela por efeito de impedir de fazer uso das suas faculdades, desde que lhe pouparia o trabalho da pesquisa? Nós vamos observar a interessante colocação de Allan Kardec. Nós sabemos que o Senhor Jesus havia prometido o Consolador. Mas como seria este Consolador? Como que ele chegaria até nós? Então, se nós pegarmos, né, os 1857 anos, que vai de Jesus ao Espiritismo, nós percebemos que houve um processo de ajuste da humanidade para receber o Espiritismo. Então, quando chega a doutrina espírita, nós já estamos, de alguma maneira, prontos, porque vivemos lances interessantes nesse caminho, nesses 1857 anos. Tivemos 3 grandes revoluções aqui, e mais uma, né, que é a Revolução Russa, mas nós tivemos a Revolução Industrial, que modificou consideravelmente o trabalho no mundo. Nós tivemos a Revolução do Iluminismo, que propõe a busca da racionalização, que começa com Sócrates. Né? Sócrates substitui o mito pelo logos. Então, quando chega no Iluminismo, esta proposta socrática ela tem que chegar, tem que fazer parte do homem, para que ele possa avançar nos séculos seguintes. E a Revolução Francesa, que deu a todos uma busca de um novo conjunto de leis de sociedade. Então, o Espiritismo chega a seguir. E ainda isso tudo precede, né, a esses momentos, o Renascimento, que é aquele momento
bem interessante que aconteceu no mundo, de grandes artistas, filósofos, literatos, que vieram trazer uma nova informação para aquele homem saído do feudalismo, para chegar a um ponto mais essencial. Então, quando chega a revelação espírita, que Allan Kardec propõe como um avanço, um processo de avanço dentro de conhecimento humano, ele pergunta, né? Será que o Espiritismo, né, é uma revelação? Qual é o caráter da revelação? Ou de uma revelação? É isso que nós estamos estudando. Então, vamos continuar aqui nas reflexões de Allan Kardec. Ele coloca: qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual é a utilidade da moral que eles pregam, se esta moral não é outra senão a do Cristo que se conhece? Quais são as verdades novas que eles trazem? O homem tem ele necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo que lhe seja necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importam serem fixadas. Observa você, meu amigo e minha amiga, Allan Kardec fala o seguinte: nós temos a revelação de Jesus, nós teríamos necessidade de uma outra revelação? E os espíritos que trouxeram a revelação, não são eles também falíveis? E os homens? Então você observa que quando chega a revelação de Jesus, ela é definitiva. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Cristo. Contudo, este homem, que vem movimentando a sua psique desde tempos atrás, ou de tempos imemoriais, ele precisa de auxílios para entender a grande mensagem. Então, os espíritos superiores trouxeram para nós essas informações em caráter de revelação, porque aumenta o potencial da vida aquilo que Jesus falou e coloca o homem frente a frente com a sua própria realidade do existir. Então, essa revelação ela é muito interessante, ela é muito necessária para que todos nós tivéssemos, né, e tenhamos condições de avançar e de crescer para Deus, que é nosso Pai. E aí, Allan Kardec vai colocar ainda, olha, agora já no item 2, revelar, derivado do termo véu, do latim velo, significa literalmente tirar o véu. E no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral disse de toda coisa ignorada que é posta ao dia, de toda ideia nova que se põe sobre a vista do que não se sabia. Olha que interessante essa proposta, né? Então, nós vamos tirar o véu que está encobrindo outros conhecimentos, outros avanços. A doutrina espírita traz tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês a respeito da grande revelação espírita, que praticamente me tocou muito. Foi a revelação do mundo espiritual. Como foi importante essa revelação do mundo espiritual para nós? Olha você, nós já sabíamos, em outras doutrinas do passado, que não há morte, que nós somos imortais. Sabíamos que a morte ela é só uma transferência de endereço. Mas a gente não tinha informação para onde que ia. Então, no passado, todas as mitologias e todas as doutrinas colocavam que a gente ia para o Tártaro, para o Hélade, para a Geena, que no fundo, são regiões bastante ruins, né? Quase infernais. É claro que aquele homem do passado, muito ainda embrutecido, ele não iria para uma região de luz plena, ele iria para regiões mais sombrias. Por isso se falava, davam-se aqueles nomes, né? Hélade, Geena, Tártaro. E ali tinham seres, né, que eram os guardiões, e que ficavam ali tomando conta daquelas almas, e tinham várias teorias na mitologia
egípcia, por exemplo, se você colocasse uma pena de uma ave de um lado da balança e o coração do desencarnante do outro, ele não podia pesar mais do que a pena. Ou seja, havia todo um contexto tentando explicar a saída para o mundo espiritual. E a doutrina espírita, então, ela traz para nós a informação do que é o mundo espiritual, quando o senhor Allan Kardec fala sobre a erraticidade. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos estudar lá dos Espíritos, que é o capítulo 2 do livro dos Espíritos. Então, ele vai dedicar um capítulo, né, para a vinda dos Espíritos, pelo processo da reencarnação e o retorno pelo da desencarnação. Ali começa a se explicar essa grande revelação que foi para onde vamos, o que vamos fazer, e ali fica tudo explicado. Grande momento da revelação espírita este, né? Entre tantos. Então, continuando aqui, ainda no item 2, nesse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que existe para nós uma revelação incessante. A astronomia nos tem revelado um mundo astral que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores, ou seja, espíritos que trouxeram até nós cômputos novos, informações novas para os nossos avanços. Tem pessoas que não gostam de história. Eu lamento que essas pessoas dizem isso. A história é tão necessária, porque ela vai colocando, ela vai marcando o tempo por onde passamos, nos espaços que ocupamos. Então, todo esse conjunto de gênios que vieram aqui, trazendo informações, e que Kardec está escrevendo no século XIX, né, que foi um século de grandes conhecimentos científicos, a filosofia tentou acompanhar, ora ajudando, ora complicando, mas ali nós tivemos pessoas muito importantes trazendo essas informações tão necessárias a todos nós. E aí, no item 3, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma delas. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo nem mentir, nem se enganar, ela não poderia emanar dele. É preciso considerá-la como um produto de uma concepção humana. Você observa o cuidado de Allan Kardec, né, no campo da revelação. Então, a ciência revela uma coisa, beleza, ótimo. Mas aquilo vai ser modificado, vai ser contestado? Pode ser, quase sempre é. Porque nós estamos num caminho. Então, quando eu digo há uma revelação, tem que ser uma coisa mais definitiva. E ele coloca Deus, né? Deus não pode errar. Então, Deus não vai errar. Então, toda revelação divina é correta, ou seja, toda revelação das leis divinas é correta. E nós vamos observar que na doutrina espírita, que se baseia em 5 fatos, 5 pilares, que são, não vão mudar, são ciências naturais, não vão definitivamente ter modificações das suas estruturas, como a imortalidade, né? Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a mediunidade, a reencarnação e o universo como um todo habitável. Então, isso são verdades divinas. Isso não vai mudar. Então, essa revelação que a doutrina espírita traz é uma revelação para sempre. O que pode acontecer mais no futuro são avanços, adendos, né? Colocações assim com mais amplitudes. Mas tudo numa revelação tem que trazer o ponto de verdade. Vamos pensar na primeira revelação. Os 10 mandamentos incontestáveis. Tanto assim que Allan Kardec os coloca no preâmbulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A revelação de Jesus, então, nem se fala, porque é a revelação sobre o amor incondicional,
a revelação da proposta crística para o mundo. E a doutrina espírita teria que seguir, tem que seguir esses mesmos caminhos, enquanto revelação. A revelação do mundo espiritual, a revelação desses pilares básicos que nós temos que entender. Então, dentro disso, Allan Kardec é sensato. Então, revelar um segredo é fazer conhecer um fato, e revelar tem que ser verdade, que a doutrina espírita está trazendo para nós. Né? Aí, continuando aqui no nas reflexões de Allan Kardec, agora no item 4, qual é o papel do professor perante os alunos, senão de um revelador? Ele lhes ensina o que não sabe, o que eles não teriam nem tempo nem possibilidade de descobrirem por eles próprios, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que conduziram, cada um, seu contingente de observações, do que se aproveitaram os que vieram após eles. O ensinamento é, pois, em realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita pelos homens que a conhecem para outros que as ignoram, e que sem isso permaneceriam sempre ignoradas. Veja, né, que de novo ele vai dizer, olha, nós estamos revelando alguma coisa para alguém que não sabe aquilo. E ele fala sobre o professor estimula o aluno a descobrir a verdade que está dentro dele. Então, ele é um grande estimulador do aluno para o descobrimento das suas verdades. Então, se você não entender revelação como uma busca da verdade, nós estaremos, você pode, ou eu, estar em caminhos errados. Então, busquemos a verdade. O filósofo alemão Greg Hegel, ele coloca no seu livro Fenomenologia do Espírito, um livro extraordinário, que o padrão da consciência, o eixo da consciência é a busca da verdade. Olha que interessante, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar que as leis de Deus estão escritas na consciência, concorda? Então, se a consciência busca permanentemente a verdade, então ela está cada vez mais trazendo a verdade e as leis de Deus para dentro de nós. Agora, é preciso ter esse nível de consciência aberto, porque há pessoas que, como que, botam a consciência no ego inferior. Aí, para ele, qualquer bobagem é verdade. Nós estamos falando da verdade ampla, aquela que excede aquilo que nós já conhecemos, aquela que é pesquisadora, aquela que traz para nós elementos renovados para os nossos avanços, a partir de sabedoria e a partir de amor. Aí sim, nós podemos considerar que a consciência está livre para buscar a verdade. E aí, no item 5, Allan Kardec coloca: mas o professor só ensina o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que encontrou ele próprio. É o revelador primitivo. Ele conduz a luz que, de próximo em próximo, se vulgariza. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparece de tempos em quando? O que seria, né? Você já parou para refletir sobre isso? O que seria a humanidade, né, sem esses homens de gênio? Né? Então, o homem de gênio ele vai ensinar o que ele já achou, o que ele já encontrou. Por quê? Quando nós estamos no processo educativo, como educando, nós estamos desenvolvendo nossos potenciais. O educador, que é o professor, também está desenvolvendo os potenciais dele. Né? Então, esse revelador de gênio é aquele revelador primeiro, aquele que traz a informação com mais amplitude, né? Que conduz à luz. Né? E nós vamos pegando essas luzes e vamos fazendo o nosso crescimento dentro dessas informações. Então, por exemplo, cada um tem uma vontade de estudar alguma coisa, né? De ser alguém, de fazer alguma tarefa. Então, a partir do conhecimento, ele vai se aprimorando, né? Para que essa coisa chegue no nível de excelência que o caracterize
como alguém expert naquele assunto. Mas tudo parte dessa busca do conhecimento da verdade. Qualquer atividade que nós fazemos tem a verdade embutida nela, né? A verdade do que é e a verdade do que não deve ser feito. Então, a gente vai transitando por esses caminhos e aprendendo gradativamente a conhecer o que se deve e o que não se deve realizar, né? E Allan Kardec vai colocar ainda no item 5, mas o que são os homens de gênio? Por que são eles homens de gênio? De onde vieram? De onde vieram a ser? Notemos que a maior parte deles possui de nascença faculdades transcendentais e de conhecimentos inatos que um pouco de trabalho é suficiente para desenvolvê-lo. Então, eles pertencem, de fato, realmente à humanidade, já que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, auriram estes conhecimentos que não puderam adquirir na sua vivência? Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Eles não teriam mais mérito do que um legume mais volumoso e mais saboroso que o outro. Vejam vocês, Allan Kardec ele é muito perspicaz, sabe? Ele nos encanta exatamente por isso. Então, veja que coisa interessante. Esses homens de gênio, como é que eles chegaram a essa genialidade? Você vê que ele prepara as pessoas para chegar à conclusão da reencarnação. Então ele faz essa pergunta, não quer dizer que seríamos como os legumes, são os mais saborosos que os outros? Então, de onde que eles auriram isso? Eles vivem uma vida, né? Eles nascem da mãe e vão desencarnar. E como é que eles são de gênio se uma multidão em torno deles não tem a genialidade deles? Então você observa, né, que ele prepara a pessoa para buscar a resposta na reencarnação. Então, embutido nesse texto, está assim, meu amigo, minha amiga, você tem que entender a reencarnação. Só ela justifica isso. Só ela é da justiça de Deus. Caso contrário, Deus amaria mais a uns do que aos outros. E como ele é luz, como ele é amor, ele jamais poderia fazer isso. Vejam que interessante o raciocínio dele, né? Então, vamos continuando aqui, olha. Ainda no item 5, né? Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus os dotou de uma alma deveras favorecida, que é o comum dos homens, suposição toda também ilógica, já que macularia Deus de parcialidade. A única solução racional deste problema está na preexistência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio, que é um espírito que tem vivido mais longo tempo, que tem, por consequência, mais aquisições e maior progresso dos que são menos adiantados. Aqui está. Então, essa é a solução. Então, são homens de gênio? São, mas eles conseguiram isso ao longo das suas buscas, das suas jornadas, tanto aqui, como encarnados, como vindos de outros planetas, ou buscando nos interstícios das reencarnações, lá na erraticidade, no mundo espiritual. Vejam que coisa interessante. Como que ele nos insere num conteúdo de pesquisas e de busca da lógica, tanto quanto da justiça. Então, nós que estamos estudando Espiritismo, temos que nos pautarmos nisso. Se não houver lógica e justiça, não há Espiritismo. Porque não haverá Deus e nem Jesus nos seus contextos. E não havendo esses dois seres, né, não é possível se considerar o Espiritismo como uma doutrina séria. Então, nós, espíritas, temos que fazer essas reflexões. Então, vamos continuando, né? Aqui, ainda no item 5, ele coloca, encarnando-se, ele traz o que sabe, como sabe, muito mais que os outros, sem ter necessidade de aprender. É o que se chama de homem de gênio. Homem, mas o que sabe nada mais é do que o fruto do trabalho interior, e nunca um resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele era um espírito adiantado. Ele se encarna, quer por fazer lucrar os demais com o que ele sabe,
que é para adquirir vantagem. Eu vou colocar uma coisa aqui para você, que é uma coisa muito interessante, sabe? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ter informações preciosíssimas. Sabe por quê? Porque abre para todos nós a luz do infinito. Olha, nós moramos no infinito, somos filhos de Deus, que é eterno, que nos torna infinitos. Então, o que acontece? Quando eu leio um texto desse, ou estudo um texto desse, eu penso assim, olha, então quer dizer que eu também vou fazer isso um dia. Um dia eu serei um homem de gênio, uma mulher de gênio. Não é assim? Por quê? Porque eu estou nessa busca do conhecimento. Então, vai ver que numa época dessa aí no futuro, eu vou trabalhar num planeta ainda, iniciando, eu estarei lá para ajudar aquela humanidade. Então, eu serei o homem de gênio daquela humanidade. Deixa de ser lindo, gente. Isso nos dá uma paz de espírito, nos dá assim, uma certeza de continuidade e de plenitude. Isso é preciso a gente analisar sempre, enquanto estudantes do Espiritismo e praticantes do mesmo. Né? Então, aqui no item 5 ainda, ele vai dizer: os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Mais liberados de suas próprias forças, este progresso é muito lento, se não forem ajudados por homens mais avançados, como o escolar está para o professor. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que vieram em diversas épocas dar um impulso e os tirar da sua inércia. Ele não deixa dúvidas. Então, uma pessoa que não conhece o Espiritismo e que lê um texto desse, ele vai pensar assim, então quer dizer que Deus está no comando. E aqui neste planeta o Senhor Jesus. Não é? Olha como é que nós vamos sendo inseridos num contexto que até então a humanidade não tinha, que é esse contexto de participação dentro do propósito divino, emanados de Deus e sequenciado por Jesus. Então, eu sou um ser importante. Eu sou cuidado. Continuando as reflexões de Allan Kardec, no capítulo 1 da Gênese, ele vai dizer assim, no item 6 agora, né? Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens de verdade o que eles ignoram e que seriam ignorados durante ainda longos períodos, a fim de lhe dar um degrau de ajuda com o qual possam se elevar mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos, estrelas brilhantes, deixam após eles uma longa trilha luminosa sobre a humanidade. São missionários, ou caso queira, messias. São eles, se eles não ensinassem os homens nada além do que sabem estes últimos, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles ensinam, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Né? E desde então que se admite a solicitude de Deus por suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, por sua energia, a superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, encarnem-se pela vontade de Deus em vista de ajudar ao progresso em um sentido determinado, que recebe uma missão como embaixador em recebimento de uma ordem soberana? Então este é o papel dos gênios. Muito claro, né, meu amigo, minha amiga? Então, quando você pensa em Newton, Einstein, quando você pensa em Kepler, quando você pensa em Kepler, né? Quando você pensa em tantos gênios da ciência e da filosofia, principalmente, né, nos tempos idos da Antiguidade Clássica, com os grandes filósofos lá da Grécia, principalmente Sócrates, né, e Platão, Aristóteles, você vê que são pessoas enviadas pela divindade para ajudar o homem a progredir. Eu gostaria que você pensasse isso para que, a partir de agora, você gostasse de história. Você gostasse de estudar a sequência do avanço, a sequência do aprimoramento do pensar humano. Tudo isso tem uma
tem uma base, tudo isso tem uma almofada, né, na qual nós vamos caminhando e aprendendo. Então, hoje, se nós somos espíritas, nós devemos agradecê-los, porque eles nos iniciaram, num momento qualquer, numa situação qualquer, a entendermos a doutrina espírita. Então, se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos, né? As ideias dos filósofos estão aí. Meu amigo, minha amiga, esse Allan Kardec é um professor, é um educador, que nos inicia sempre para novos conhecimentos, né? Então, dando continuidade aqui, vamos no item 7 agora, do primeiro capítulo da Gênesis, né? Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados missionários, tendo a missão de transmiti-las aos homens. Considerada sob o ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, aceita-se sem controle, sem exame, sem discussão. Às vezes nós temos que fazer isso. Eu gosto muito de colocar para as pessoas o seguinte: olha, quando o mestre chega, o discípulo deve assentar para ouvi-lo. Porque o mestre, ele é sábio, né? Ele é sábio. Ele não precisa daquilo que ele vai ensinar, ele já sabe. Quem precisa são os educandos, os discípulos, né? E às vezes eu vejo que tem discípulos que quando o mestre chega, ele quer subir na mesa para falar mais alto. Não seja desses. O mestre tem um tempo muito rápido para estar entre nós. Você vê o próprio Jesus, né? O Senhor Jesus ficou aqui 33 anos, por aí. Né? É muito rápido o tempo. E de vida pública, só 3 anos. Eles são rápidos. Então, se você encontrar um mestre por aí, assente-se para ouvi-lo, porque ele vai passar rapidinho. Bom? E Allan Kardec, né, vai colocar ainda no item 7, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode saber por ele próprio, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos e do qual conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer por inspiração. Então, meu amigo, minha amiga, veja você, nós temos uma psique. A psique é a personificação da alma, a ressonância, digamos, né, da alma, e que vai sendo ajustada com os conhecimentos, com as propostas que vão chegando. Então, à medida que nós vamos vivendo, vamos experienciando o ato de viver, nós vamos interagindo com o de fora e com o de dentro. Então, o de dentro é o perfeito, é o que traz a lei, é a mônada, a essência divina. O de fora são propostas, são projetos. Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente entende isso, mais as coisas de fora passam a ser selecionadas. Aquilo que eu devo ou que eu não devo fazer. Então, é preciso saber dessas coisas, porque o homem de gênio foi exatamente aquele que já estruturou a sua personalidade dentro de um contexto em que ele pouco necessita do lado de fora vulgar. O lado de fora vulgar, agora, para ele, só um campo de aplicação dos seus conhecimentos. Ele vai sempre buscar em campos superiores, na espiritualidade superior. Eu estou dizendo isso porque esse é o nosso caminho. Nós hoje aprendemos coisas muito pequenas, muito vulgares. Haverá um dia que nós vamos buscar nas coisas mais profundas. E isso tem que começar já. Eu não preciso desencarnar para começar esse projeto. Eu posso começar a fazer isso agora. Principalmente estudando a doutrina espírita. Sabe por quê? Porque quem estuda a doutrina espírita e pesquisa a doutrina espírita, na verdade, ele vai ter que pesquisar todas as ciências do mundo, porque ela nos remonta a todas as ciências. Percebe? Antes, o senhor Allan Kardec já tinha dito fisiologia, ele falou de química, ele falou de geologia, ele falou de várias coisas, né? Nós já falamos desse programa, neste estudo. Então, é preciso entender assim. Então, meu amigo, minha amiga, há só 2 posições para nós. Nós vamos transitar superficialmente na doutrina espírita ou vamos querer um pouquinho mais? Aí você decide. Tá?
Tá? Então, dando sequência aqui, no item 8, todas as religiões tiveram seus reveladores, e posto que todos estejam longe de conhecerem toda a verdade, eles tinham sua razão de ser providencial, pois eles estavam apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos para os quais falaram e para os quais seriam relativamente superiores. Malgrado o erro de suas doutrinas, eles nem por isso deixaram de movimentar os espíritos e por aí mesmo semear germes de progresso, que mais tarde deviam se expandir, como se expandiram um dia o sol do cristianismo. É, pois, injusto que se lhe lance o anátema em nome da ortodoxia, porque um dia virá em que todas essas crenças, se divergentes pela forma, mas que repousam em realidade sob o mesmo princípio